Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes da gente iniciar a história de hoje, eu queria convidar você que gosta desse tipo de conteúdo a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu like. Vou deixar também aqui no box de informação o e-mail, caso você tenha alguma história que queira compartilhar aqui com a gente. Então é isso, sem enrolação, vamos para a história de hoje. No título aqui da história, ele colocou a mãe que destruiu o amor do próprio filho. Oi, Rosilene, tudo bem? Tudo bem. Eu acompanho seu canal há algum tempo e já ouvi muitos relatos que me fizeram pensar sobre como algumas pessoas conseguem esconder muito bem aquilo que realmente são. Mas a história que vou contar não tem fantasmas, demônios ou qualquer coisa sobrenatural. Pelo menos não que eu saiba. O que aconteceu comigo foi algo muito mais difícil de aceitar. Porque o que destruiu a minha vida por alguns anos foi uma pessoa que dizia me amar mais do que qualquer outra coisa no mundo. Minha mãe. Meu nome fictício é Paulo, hoje tenho 27 anos e moro sozinho em um pequeno apartamento em São Paulo. Não é um lugar grande, na verdade é bem simples. Um quarto, uma pequena sala que praticamente se mistura com a cozinha e uma janela de onde consigo ver alguns prédios e ouvir o barulho constante dos carros. Às vezes, principalmente à noite, quando termino de trabalhar e o apartamento fica completamente silencioso, eu fico olhando para aquela janela e pensando em como a minha vida poderia ter sido diferente. Todos os nomes estão trocados e não vou citar a cidade que eu morava. Tudo começou aproximadamente 5 anos atrás, quando eu ainda morava no interior de São Paulo. Naquela época, minha vida era muito diferente. Eu morava com minha mãe, éramos apenas nós dois. Meu pai já havia falecido alguns anos antes, e desde então a nossa relação ficou ainda mais próxima. Eu era filho único. Minha mãe fazia tudo por mim e eu fazia tudo por ela. Aos olhos de quem nos conhecia, éramos inseparáveis. E talvez essa tenha sido justamente o problema. Eu sempre fui homossexual e nunca escondi isso. Minha mãe sabia desde muito cedo, e para ser justo, ela nunca usou minha orientação sexual contra mim. Nunca disse que eu era errado, nunca tentou me mudar. Nunca teve vergonha de mim. Pelo contrário, quando alguém fazia algum comentário preconceituoso, ela era a primeira a me defender. Por isso, durante muito tempo, eu realmente achei que tinha uma mãe maravilhosa. E talvez ela realmente me amasse. Esse é o detalhe mais difícil de explicar, porque hoje eu sei que uma pessoa pode amar alguém e mesmo assim fazer coisas terríveis contra a pessoa. Minha mãe era extremamente ciumenta comigo, mas eu não enxergava dessa maneira. Eu chamava de preocupação. Se eu saía, ela queria saber onde eu estava. Se demorava para chegar, ela ligava. Se eu não respondia a uma mensagem, perguntava se tinha acontecido alguma coisa. Quando eu dizia que iria passar o final de semana na casa de algum amigo, ela ficava abatida. Às vezes soltava: "Você está ficando tão distante de mim." Eu me sentia culpado. E voltava. Ela nunca dizia claramente que não queria que eu tivesse uma vida própria. Era muito mais sutil. Era como se ela sempre conseguisse fazer eu me sentir mal por escolher qualquer outra coisa que não envolvesse ela. Até que conheci Henrique. Foi uma festa de aniversário de um conhecido. Eu não estava procurando um relacionamento. Na verdade, nunca tinha tido um namoro realmente sério. Henrique apareceu naquela noite e, de alguma maneira, nós dois nos aproximamos naturalmente. Conversamos durante boa parte da festa,
Depois ficamos. Trocamos telefones e no dia seguinte ele me mandou uma mensagem, depois outra e outra. Quando percebi, já estávamos conversando todos os dias. Eu tinha uma sensação que nunca havia experimentado antes. Eu queria contar tudo para ele. As coisas que aconteciam no trabalho, as bobagens do dia, as músicas que eu estava ouvindo. Os problemas com minha mãe, sabe, tudo. E foi justamente aí que comecei a cometer o meu primeiro erro. Contei demais. No começo, minha mãe parecia gostar de Henrique. Ela fazia questão de recebê-lo bem, preparava comida, perguntava sobre a família dele, sorria, dizia que estava feliz por finalmente me ver apaixonado. Eu fiquei tranquilo, achei que tinha ganhado uma segunda família. Mas as coisas começaram a mudar quando percebeu que Henrique estava ocupando um espaço na minha vida que antes pertencia somente a ela. E a primeira mudança foi tão pequena que eu nem percebi. Minha mãe começou a fazer perguntas: Você vai sair de novo? Mas vocês se viram ontem. Não está ficando demais? Você não acha que está deixando seus amigos de lado? No início eu sempre respondia brincando: É namoro, mãe. Ela sorria. Eu sei, filho, só estou falando. Era sempre assim: só estou falando, só estou preocupada, só quero o seu bem. Até que começaram os comentários sobre Henrique. Minha mãe nunca dizia diretamente que não gostava dele. Ela era inteligente demais para isso. Preferia plantar dúvidas. Um dia, enquanto eu tomava café, ela comentou: Você não acha o Henrique meio diferente ultimamente? Perguntei o que ela queria dizer. Ela deu de ombros. Nada, esquece. Aquilo ficou na minha cabeça. Mais tarde, perguntei ao Henrique se havia acontecido alguma coisa. Ele não entendeu. Disse que estava tudo bem e então eu deixei para lá. Só que aquilo começou a acontecer com frequência. Minha mãe dizia que Henrique parecia impaciente, que ele estava sempre olhando o celular, que talvez estivesse conversando com outra pessoa, que tinha percebido certas atitudes, mas nunca tinha uma prova. Quando eu perguntava o que exatamente ela tinha visto, ela dizia: Não quero me meter. Essa frase era outra que ela usava muito. Não quero me meter, mas depois se metia. Um dia ela disse que tinha visto o Henrique conversando de maneira muito íntima com outro homem. Fiquei incomodado, perguntei para o Henrique e ele ficou indignado. Disse que tinha encontrado um colega antigo na rua e estavam apenas conversando. Acreditei nele, mas minha mãe continuou: Eu só acho estranho você confiar tanto. Foi aí que comecei a perceber outra coisa. Ela nunca precisava provar nada, bastava colocar uma dúvida dentro de mim. O resto acontecia sozinho. E quando o Henrique começou a perceber o que estava acontecendo, as coisas ficaram ainda piores. Porque minha mãe também passou a tratá-lo mal, mas apenas quando eu não estava olhando. Essa foi uma das coisas que mais doeram quando eu descobri. Na minha frente, ela era educada. Quando eu saía da sala, mudava completamente. Henrique me contou que certa vez estava sozinho na cozinha enquanto minha mãe preparava o café. Ele tentou puxar conversa, ela nem olhou para ele. Depois disse: Você não acha que está passando tempo demais aqui? Henrique ficou sem reação. Ele perguntou se havia algum problema. Ela respondeu: Problema nenhum. A casa é minha, só estou dizendo. Em outra ocasião, ele chegou antes de mim. Minha mãe abriu a porta, Henrique entrou e ficou esperando na sala. Segundo ele, ela passou por ele sem sequer cumprimentar.
Quando ele perguntou se estava tudo bem, ela respondeu: Você deveria conversar com o Paulo sobre ficar tanto tempo aqui. Ele me contou isso depois. Eu não quis acreditar. Achei que ele estivesse exagerando, e essa foi outra coisa que minha mãe conseguiu fazer. Ela me colocou numa posição em que sempre que Henrique reclamava dela, eu achava que ele estava tentando criar uma briga entre nós. Ela dizia: Está vendo? Ele quer que você se afaste de mim. E eu acreditava. Com o passar dos meses, Henrique começou a evitar ficar sozinho com ela. Se eu saía da sala, ele ia junto. Se eu precisava resolver alguma coisa, ele preferia esperar no carro. Eu deveria ter percebido, mas eu estava apaixonado. E quando você ama alguém, às vezes prefere acreditar na explicação que é mais confortável. Minha mãe começou a inventar histórias cada vez mais graves. Disse que Henrique havia falado mal dela. Depois disse que ele tinha chamado ela de velha. Em outra ocasião, falou que ele tinha dito que eu era sustentado por ela. Henrique negava tudo e eu ficava no meio. Brigava com ele, depois brigava com ela. Minha casa, que antes era um lugar onde eu me sentia seguro, virou um ambiente pesado. Eu comecei a perceber que o silêncio da casa também tinha mudado. Antes, minha mãe e eu conversávamos durante horas. Depois, quando Henrique estava comigo, ela ficava quieta, batendo portas, mexendo nas coisas com força, andando pela casa com passos pesados. Era como se ela quisesse que eu percebesse que estava incomodada sem precisar dizer uma palavra. E funcionava. Eu me sentia culpado. Henrique começou a perceber isso. Certa noite, depois de uma discussão, ele me perguntou: Paulo, você percebe que toda vez que a gente está bem, acontece alguma coisa? Eu disse que era coincidência. Ele respondeu que não é. Foi a primeira vez que discutimos de verdade. Ele disse que minha mãe estava tentando separar nós dois. Eu fiquei furioso. Disse que ele estava sendo injusto. Perguntei como ele podia falar uma coisa dessas da mulher que sempre me apoiou. Henrique ficou olhando para mim durante alguns segundos, depois falou: Porque ela não precisa odiar você para lhe destruir. Eu nunca esqueci essa frase, mas naquela época não entendi. Depois disso, nosso relacionamento foi se desgastando. A cada briga, minha mãe aparecia como alguém preocupada, me abraçava, dizia: Eu só quero que você seja feliz, e eu acreditava. Até que começaram as mentiras para Henrique. Descobri isso muito tempo depois. Minha mãe dizia para ele que eu estava cansado do relacionamento, que eu havia reclamado dele, que eu achava que ele era muito ciumento, que eu queria terminar. Ela dizia que eu tinha falado coisas que eu nunca falei. Henrique, por sua vez, ficava inseguro. Começou a me perguntar se eu realmente queria continuar. E quando eu perguntava por que ele estava pensando aquilo, ele não contava tudo. Tinha medo de piorar a situação. Minha mãe também dizia coisas sobre Henrique para mim. Era uma espécie de jogo. Ela colocava uma mentira de um lado, outra do outro e esperava, até que nós mesmos fizéssemos o resto. A última fase do nosso relacionamento foi terrível. Nós brigávamos por coisas pequenas. Uma mensagem que demorava para ser respondida, um olhar, uma ligação, uma palavra. Tudo virava motivo para desconfiança. Até que depois de quase 2 anos juntos, Henrique terminou comigo. Foi numa noite fria. Nós estávamos dentro do carro, estacionado perto da minha casa. Ele chorava e eu também. Ele segurava minhas mãos e dizia que ainda me amava, mas que não conseguia mais viver daquela maneira.
Então falou: Paulo, eu sinto que estou namorando você e brigando com sua mãe ao mesmo tempo. Eu disse que ela não tinha nada a ver com aquilo. Ele respirou fundo e respondeu: Um dia você vai descobrir. Ele saiu do carro, eu fiquei parado olhando enquanto ele caminhava pela rua. Aquela foi a última vez que vi Henrique pessoalmente. E estranhamente, minha mãe parecia mais tranquila depois que terminamos. No começo eu não percebi, mas depois comecei a notar. Ela voltou a conversar comigo durante horas, voltamos a jantar juntos, ela fazia meus pratos favoritos, perguntava onde eu estava, queria saber meus horários, e eu tinha a sensação de que ela estava recuperando alguma coisa, como se tivesse conseguido me trazer de volta. Só que eu estava destruído. Foi então que comecei a descobrir a verdade. Um amigo em comum me contou uma coisa, depois outro, depois outra pessoa, e quanto mais eu perguntava, mais histórias apareciam. Minha mãe havia contado coisas sobre Henrique para várias pessoas. Algumas eram completamente inventadas, outras eram versões distorcidas de situações que realmente aconteceram. E quando eu conversei diretamente com o Henrique, descobri algo ainda pior. Ele me mostrou algumas mensagens antigas, mensagens que minha mãe havia enviado para ele. Em uma delas, ela dizia que eu estava pensando em terminar. Em outra, dizia que eu estava conhecendo outra pessoa. Em outra, dizia que eu reclamava que Henrique era muito ciumento. Nada daquilo era verdade. E então Henrique me contou sobre a forma como ela o tratava quando eu não estava presente. As frases, os olhares, as provocações. As vezes em que ela dizia que ele estava destruindo a minha vida. E finalmente entendi. Minha mãe não queria que eu terminasse com o Henrique porque achava que ele era ruim para mim. Ela queria que eu terminasse porque não suportava dividir minha atenção. E para isso destruiu a pessoa que eu amava. Quando confrontei minha mãe, eu esperava uma grande discussão, mas ela ficou calma, muito calma. Perguntei por que tinha feito aquilo. Ela ficou alguns segundos em silêncio, então disse: Porque eu conheço você melhor do que ele. Perguntei se ela tinha inventado as coisas. Ela não respondeu. Perguntei novamente: Você inventou aquelas coisas sobre o Henrique? Ela olhou para mim e disse: Eu só tentei abrir seus olhos. Foi quando comecei a chorar. Perguntei se ela tinha ideia do que tinha feito comigo. Ela também começou a chorar, disse que só tinha medo de me perder. E foi justamente essa frase que me destruiu, porque pela primeira vez eu consegui enxergar o que havia por trás de tudo. Ela não queria que eu fosse infeliz. Ela tinha medo de ficar sozinha. E por causa desse medo, eu estava disposta a destruir a minha felicidade. Pouco tempo depois, decidi me mudar. Eu já trabalhava em home office naquela época, então não precisava procurar outro emprego. Isso facilitou minha decisão. Aluguei um pequeno apartamento em São Paulo. Não era o apartamento dos meus sonhos, mas era meu. Pela primeira vez na vida, eu poderia fechar a porta e não sentir que precisava dar satisfação para ninguém. Fiz minha mudança praticamente sozinho. Minha mãe não tentou me impedir, talvez porque acreditasse que eu voltaria. Ou talvez porque achasse que aquilo seria apenas uma fase. Mas eu não voltei. Hoje estou aqui há alguns anos e minha relação com ela mudou completamente. Eu gostaria de dizer que cortei todos os laços, que bloqueei o telefone, que nunca mais quis saber dela. Mas não seria verdade. E talvez essa seja a parte mais difícil de admitir. Eu ainda falo com minha mãe. Pouco, muito pouco. Às vezes mando uma mensagem: Oi, mãe, tudo bem? Pergunto se ela está bem,
Se está precisando de alguma coisa, às vezes ela pergunta se eu estou trabalhando muito, se eu estou me alimentando direito e a conversa termina. Não conto mais detalhes da minha vida. Não falo sobre meus relacionamentos, não conto onde vou, não apresento meus amigos. Não abro mais a porta da minha vida como antigamente. Existe uma distância agora, uma distância que eu precisei construir para conseguir respirar. E o mais estranho é que, mesmo depois de tudo, eu ainda amo minha mãe. Talvez essa seja a parte que mais me confunde, porque eu lembro da mulher que cuidava de mim quando eu era criança, da mulher que ficava acordada quando eu estava doente, da mulher que me defendia quando alguém me discriminava. Eu lembro de tudo isso e não consigo simplesmente apagar essa lembrança, porque ela também fez coisas terríveis. Talvez por isso eu nunca tenha conseguido cortar completamente os laços. Mas também aprendi que amar alguém não significa permitir que essa pessoa tenha acesso ilimitado à nossa vida. Hoje, quando ela me pergunta quando vou voltar para minha cidade, eu apenas respondo: não sei, mãe. E quando ela pergunta se eu estou feliz em São Paulo, eu digo: estou aprendendo. Porque é exatamente isso que estou fazendo, aprendendo a viver sem culpa, aprendendo que posso amar minha mãe sem permitir que ela controle minha vida. E aprendendo principalmente a aceitar que talvez eu tenha perdido Henrique para sempre. Às vezes ainda penso nele, não porque eu ache que deveríamos voltar, mas porque fico imaginando como teria sido nossa história se eu tivesse percebido tudo antes. Talvez estivéssemos juntos, talvez tivéssemos construído uma casa, talvez tivéssemos vivido uma vida completamente diferente. Mas nunca vou saber. E acho que essa é a parte mais cruel de tudo. Minha mãe conseguiu aquilo que queria. Ela me teve só para ela. Mas no processo acabou me fazendo perder justamente a pessoa que poderia ter dividido a vida comigo. Hoje, quando desligo o computador, depois de um dia de trabalho, e fico sozinho no meu pequeno apartamento em São Paulo, às vezes penso naquela frase que o Henrique me disse naquela noite. Um dia você vai descobrir. Eu descobri. Só demorei quase 2 anos, e talvez seja isso que mais me assusta. Não foi preciso nenhum ritual, nenhuma maldição, nenhuma coisa sobrenatural. Bastaram pequenas mentiras contadas para as pessoas certas. Uma mãe que conhecia exatamente os medos do próprio filho. Um homem apaixonado tentando provar que era inocente. E um filho que demorou demais para perceber que estava sendo colocado no meio de uma guerra que nunca deveria ter existido. Hoje eu mantenho minha mãe a uma distância segura, não por ódio, por sobrevivência emocional. E talvez um dia eu consiga perdoá-la completamente. Mas perdoar não significa esquecer, e muito menos permitir que tudo aconteça novamente. Porque algumas pessoas destroem a nossa vida não porque nos odeiam, mas porque têm tanto medo de nos perder que preferem destruir aquilo que nos faz feliz. E para mim, essa é uma das formas mais tristes de maldição que pode existir. Muito obrigada por ter lido meu relato até aqui. Um grande beijo para você e muito sucesso na sua caminhada. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada mesmo, de verdade, por você ter enviado a sua história, por ter compartilhado aqui com a gente. Eu espero que você um dia consiga realmente superar de verdade toda essa história. Né? É difícil, principalmente quando é alguém que é tão próximo assim da gente, né? Eu sei que sua mãe o tempo todo ela queria o seu bem, mas infelizmente ela não agiu da forma correta, porque eu acho que quando a gente gosta de uma pessoa de verdade, a gente aprende
a deixar essa pessoa ser feliz também, né? A gente não pode querer tudo aquilo só pra gente. Isso não só na sua relação como de mãe e filho, mas também de relacionamentos também conjugais. O que eu vejo muito aqui nesses relatos é muitas pessoas que não sabem lidar com sentimentos, principalmente com o sentimento da perda, né? Ele sempre está buscando caminhos para segurar aquela pessoa, seja através de algum ritual, seja implantando pequenas mentiras, né? Pequenas mentiras que acabam destruindo a nossa vida. Muito obrigada mesmo, viu, Paulo? Espero que vocês tenham gostado tanto dessa história quanto eu. Me conta aqui nos comentários o que vocês acham desse relato. E é isso, gente. Um grande beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!